É engraçado como a gente observa as pessoas quando a gente confia algo nas mãos dela. Até quando você dá um presente para alguém, você observa como a pessoa cuida daquilo. A gente faz isso com os nossos filhos. Quando a gente dá alguma coisa, a gente fica observando de que jeito ele está cuidando daquilo que eu confiei para ele. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele está falando para aqueles irmãos de algo muito interessante. E o texto diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E mistérios de Deus se referem de fato à palavra de Deus, aquilo que ele deixou para os homens como regra de fé e prática. Acontece que quando fala ministro, a gente pensa talvez nas pessoas que são pastores, pregadores, mas é como você cuida daquilo que Deus te confiou. E a tradução disso é muito interessante. O ministro é aquele que é subordinado àquele que o chamou. No caso, somos subordinados a Cristo. Aquilo que fazemos tem a ver com a nossa relação com o Cristo que nos chamou e nos redimiu do nosso pecado, nos chamou para a sua maravilhosa luz, para a nova vida nele. Como que nós tratamos como servos subordinados daquilo que ele nos confiou? Quando as pessoas nos observam como chamados cristãos, a relação entre o servo e o seu Senhor tem a ver com isso. Como que você está tratando esse chamado de Cristo para a sua vida? Você é do tipo ministro que prefere mostrar para as pessoas o Cristo que você acha que deve mostrar? Será que eu, quando sirvo a Deus em qualquer área da igreja, eu coloco os meus conceitos, o meu jeito de agir, ou sou subordinado aos mistérios de Deus, à palavra dele? Sou subordinado ao caráter de Cristo. E quando Paulo continua, ele fala uma coisa muito interessante. Logo depois de ministros, ele fala sobre os dispenseiros. Oikonomos, a palavra grega para isso, tem algumas formas de se encarar ela. Por exemplo, quando você fala o dispenseiro em relação aos bens, era o mordomo, aquele que administrava com excelência os bens do seu senhor. Quando fala em relação aos escravos, é aquele que supervisionava o trabalho dos escravos, era aquele que cuidava para que tudo saísse da melhor forma possível. Quando fala, por exemplo, sobre a relação de Deus e Senhor, a palavra oikonomos fala diretamente sobre um servo que faz aquilo que o seu Senhor ordenou. Então, quando nós olhamos para essa relação de dispenseiros como ministros de Cristo, nós entendemos hoje que quando Deus confia algo em nossas mãos, nós precisamos servir com tanta excelência que as pessoas, ao olharem a nossa atitude, ao olharem o nosso tipo de trabalho, vão entender exatamente que somos subordinados a Cristo, somos servos dele e fazemos tudo aquilo quanto os seus mistérios, a sua palavra nos ensina e nos indica para a vida. Como você tem tratado aquilo que Deus confiou nas suas mãos? E o texto termina de uma forma muito interessante. Ele fala assim: importa que os dispenseiros sejam achados fiéis. A fidelidade é uma coisa interessante. A fidelidade é algo que as pessoas observam ainda mais. Porque se eu chego para alguém e me apresento como um cristão, eu tenho que ser fiel àquilo que eu declarei. Eu preciso ser fiel como um dispenseiro e como um bom ministro, como um servo, como um administrador, como um mordomo das coisas celestiais que são confiadas a mim. Quando as pessoas nos observam, eles vão perceber se de fato nós somos fiéis àquilo que dizemos a ser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que eu e você possamos ser considerados ministros, dispenseiros e achados fiéis com aquilo que Ele nos deu para fazer hoje. Que as pessoas observem isso em mim e em você, para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Se você tem sido abençoado por esses vídeos, semanalmente nós temos devocionais para você, então assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe a bênção. Se você é desafiado pela palavra de Deus, compartilhe também os desafios. Clique aí e se inscreva no nosso canal e ajude a propagar a palavra de Deus. Um forte abraço para você.